Bem, o versículo 38 diz: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Porque não puderam derrotar o Senhor Jesus por meio de argumentações para salvar as aparências, eles então mudaram o assunto. Eles pediram ao Senhor um sinal. Essa foi uma proposta sutil. Um sinal é um milagre com algum significado espiritual. Os judeus sempre buscam sinais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Mais uma vez isso deu ao Senhor a oportunidade de revelar a todo o universo algo mais sobre si mesmo. O versículo 39 diz: Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Mestre, mostra-nos um sinal, mostra-nos um milagre com algum significado. O Senhor Jesus parecia responder: Sim, vocês verão um sinal. Embora não sejam uma geração nem honesta nem pura, mas maligna e adúltera, há um sinal para vocês: o sinal de Jonas. O Senhor Jesus prosseguiu mostrando-lhes o significado do sinal de Jonas. No versículo 40 ele disse: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso seria um sinal muito significativo para eles. O coração da terra é chamado das regiões inferiores da terra, Efésios capítulo 4, versículo 9, e Hades, Atos capítulo 2, versículo 27, onde o Senhor foi após a sua morte. O Hades, o mesmo que Seol no Velho Testamento, tem 2 seções: a seção de sofrimento e a seção de descanso. Lucas capítulo 16, versículos 23 a 26. A seção de descanso é o paraíso, onde o Senhor foi com o malfeitor após a morte. Lucas capítulo 23, versículo 43. Assim o coração da terra, as regiões inferiores da terra, o Hades e o paraíso são sinônimos, referindo-se a um lugar onde o Senhor esteve 3 dias e 3 noites após sua morte e antes da sua ressurreição. No versículo 41, o Senhor continuou: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A palavra grega traduzida para maior nos versículos 41 e 42 é pleion, que significa maior em qualidade e quantidade. Portanto, maior. Cristo como profeta enviado por Deus para o seu povo, Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 18, é maior do que Jonas o profeta. Jonas era o profeta que se voltou de Israel para os gentios e foi colocado no ventre do grande peixe. Após ter permanecido ali por 3 dias, ele saiu para tornar-se um sinal para aquela geração, a fim de que se arrependessem. Isso era uma prefiguração de Cristo, que se voltaria de Israel para os gentios, que seria enterrado no coração da terra por 3 dias, e então seria ressuscitado, tornando-se para esta geração um sinal para a salvação. No versículo 41, o Senhor parecia estar dizendo: Os ninivitas se arrependeram por causa do sinal de Jonas. No entanto, vocês, uma geração adúltera e maligna, que verão tal sinal como o Filho do Homem enterrado no coração da terra por 3 dias e 3 noites, não se arrependerão. Na conversação do Senhor com os fariseus, inesperadamente um outro sinal apareceu, o sinal de Salomão. O versículo 42 diz: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Cristo, como filho de Davi, veio para ser o rei. Salomão edificou o templo para Deus e falou a palavra de sabedoria, e a rainha gentia veio a ele. 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, e também capítulo 10, versículos de 1 a 8. Isso também é um tipo de Cristo que está edificando a igreja para ser o templo de Deus e fala a palavra de sabedoria, e a ele vêm os gentios sequiosos. Esses tipos indicam que Cristo, quer como profeta enviado por Deus, quer como o rei ungido por Deus, se voltaria de Israel para os gentios, como profetizado nos versículos 18 e 21.
De acordo com a história, o rei Salomão precedeu Jonas, o profeta. Mas, de acordo com o significado espiritual, Jonas veio primeiro, como registrado em Mateus. Isso também prova que o relato de Mateus não está de acordo com a sequência histórica, mas com a sequência doutrinária. De acordo com a doutrina, Cristo deve primeiro morrer e ser ressuscitado. Então, ele edifica a igreja e fala a palavra de sabedoria. Esse é o verdadeiro sinal para esta geração, tanto para os judeus como para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 24. Pela sua palavra, nos versículos 40 a 42, o Senhor profetizou detalhadamente com respeito à sua morte, sepultamento e ressurreição. Jonas era uma prefiguração de Cristo em sua morte e sepultamento, e Salomão era um tipo de Cristo em sua ressurreição. Sua morte e ressurreição seria o único sinal para esta era e para aquela geração. Isso é também verdade hoje, amigo. No século XXI, a morte e a ressurreição de Cristo são ainda os únicos sinais para esta era. Sua morte é verdadeiramente significativa e sua ressurreição é cheia de significado. Os versículos 43 a 45 indicam que a geração que rejeitou o rei tornou-se pior. O versículo 43 diz: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. O espírito imundo, um demônio, no versículo 22, busca descanso, mas não pode encontrá-lo em lugares áridos, porque o lugar de habitação dos demônios, após o julgamento de Deus pela água, que ocorreu em Gênesis 1:2, é o mar. Uma vez que o demônio não pode achar descanso em lugares secos, ele retorna ao corpo do homem que originalmente o possuiu e faz ali a sua morada. Os versículos 44 e 45 continuam. Por isso diz: Voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Doutrinariamente, o versículo 43 continua o versículo 22. Entre eles há um relato da rejeição dos judeus a Cristo e do abandono de Cristo com relação a eles. Aqui o Senhor comparou a geração maligna dos judeus que o rejeitaram a homens possessos. Aos olhos do Senhor, os judeus que o rejeitaram eram como endemoniados. Os 2 sinais, o de Jonas e o de Salomão, indicam que os gentios se arrependeriam, mas o caso do homem possesso indicava que os judeus não se arrependeriam. Eles apenas removeriam a sujeira e adicionariam algumas coisas agradáveis para embelezarem-se, para maquiarem, mas não receberiam Cristo para enchê-los. Antes, eles permaneceram vazios e desocupados. Essa, amigo, é a condição dos judeus hoje, infelizmente. Próximo ao fim desta era, se tornarão 7 vezes mais endemoniados. O estado deles se tornará pior do que antes. Considere a nação de Israel hoje. Qual é a meta dos judeus? Qual é a meta deles? Muitos diriam que eles não têm outro objetivo senão o de manter a existência de sua nação. Mas esse não deve ser o objetivo deles. Aí reside o engano. Se a nação de Israel existe ou não, não depende do esforço dos judeus, depende da misericórdia de Deus. Não estou preocupado com a existência desta nação. Deus a restaurou e ninguém pode revogá-la. Tudo o que os árabes estão fazendo é vão, porque a restauração da nação de Israel é obra de Deus. Entretanto, a nação de Israel hoje não tem uma meta. Consequentemente, ela está vazia. Depois disso, enquanto o Senhor Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe, e alguém disse-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Versículos 46 e 47. Esse também foi o ambiente que proporcionou ao Senhor a oportunidade de revelar algo. O Senhor disse: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe.
versículos 48 ao 50. Isso indica que o Rei Celestial abandonou seu relacionamento com os judeus na carne. Nesse capítulo, a rejeição dos judeus a Cristo, tendo alcançado seu clímax, resultou no abandono total de Cristo a eles. Nesse ponto, o rompimento entre eles e Cristo começou, e eles foram separados de Cristo. Romanos capítulo 11, versículos 17 e também 19 a 20. Após o rompimento com os judeus, Cristo se voltou aos gentios. Então, seu relacionamento com seus seguidores não era mais na carne, mas no Espírito. Todo aquele que faz a vontade de seu Pai é seu irmão para ajudar, sua irmã para compadecer-se e sua mãe para amar eternamente. Romanos capítulo 11, versículos 17 ao 20, tem algo aqui muito importante. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deste e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas, mas a raiz a ti. Não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não se ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Aqui fala da nossa condição, nós, os gentios. Muito bem. Nos versículos 46 a 50, vemos uma grande virada, até mesmo uma virada dispensacional. Daí em diante, o relacionamento de Jesus com as pessoas já não é baseado no nascimento natural, mas no nascimento espiritual. Todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, é um parente de Jesus. Em outras palavras, no final do capítulo 12, o Senhor indicou fortemente que ele tinha abandonado toda a nação de Israel. Após isso, seu relacionamento com as pessoas deveria ser baseado em algo espiritual. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai são seus parentes. Aleluia! Somos não apenas parentes de Cristo, mas somos seus membros. Somos seus membros não pelo sangue ou nascimento naturais, mas pelo nascimento espiritual em nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Agora somos não apenas seus irmãos e irmãs. Somos um espírito com Ele, um só corpo nele e um novo homem nele.